Fala galera! Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a lerem e-mail, procurar uma informação dentro do e-mail, procurar um anexo dentro do e-mail, enfim, o que você quiser procurar dentro da sua caixa de entrada, tudo automaticamente, tudo com Python e com poucas linhas de código. Então, vamos lá! E antes da gente começar, dá uma olhada no código que está aqui. Esse código é o código que vai fazer isso tudo pra gente. E esse é um daqueles códigos que é sempre bom você ter salvo em algum lugar do seu computador. Uma pastazinha com códigos para você consultar sempre que você quiser. Se você não tem essa pasta ainda, começa a criar ela agora e eu vou deixar esse código pronto para vocês aqui embaixo da aula. Então tem um link lá, clica, faz o download desse código, salva na pasta do seu computador e agora durante a aula a gente vai construir ele do zero. Eu vou deletar tudo que você está vendo aqui e a gente vai construir isso daqui a partir do zero, beleza? Mas já vai, baixa ele, salva para você ter isso sempre que você quiser fazer qualquer tipo de automação de leitura, de extração de informações de dentro do seu e-mail, beleza? Então, vamos embora para o conteúdo da aula. E aí, é o seguinte, tem um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, que te ensina a enviar e-mails com Python. São duas tarefas diferentes. Enviar e-mail, a gente vai usar uma técnica específica, umas bibliotecas específicas, ferramentas específicas, e ler, extrair informações de dentro do seu e-mail, a gente vai usar essas que eu vou ensinar para vocês aqui agora. E isso daqui vai funcionar mesmo que você esteja usando Gmail, Hotmail, enfim, qual for o servidor de e-mail que você tem. Beleza? Bom, então vamos efetivamente começar. Para isso, a gente vai usar uma biblioteca, que é a biblioteca chamada IMAP Tools. IMAP, esse nomezinho assim, ó, IMAP, como eu escrevi aqui, ele é, digamos assim, um protocolo, uma forma de funcionamento, né, vamos colocar assim, que os e-mails utilizam para poder gerenciar as informações de dentro do e-mail. Saber o que é um assunto, o que é um texto, o que é um anexo e assim vai. E existe uma biblioteca no Python que foi criada por uma pessoa abençoada que criou essa biblioteca, ou seja, criou um código para a gente que permite você trabalhar de forma simplificada com esse protocolo IMAP, ou seja, permite você trabalhar de forma simplificada com a integração de Python com e-mail. É isso que essa biblioteca faz. Só que essa biblioteca ela não vem instalada no seu computador, você tem que instalar ela. O código que a gente vai fazer aqui funciona em qualquer editor de código em Python, tá? Então você pode usar o editor que você quiser. Eu aqui no caso estou usando o Jupyter. Bom, e aí como que a gente faz para instalar isso, dado que eu estou no Jupyter, no Anaconda? No Anaconda, do Jupyter, a gente vem aqui e abre o Anaconda Prompt e roda aqui dentro do Anaconda Prompt a nossa pip install IMAP Tools. Beleza? E aí ele vai instalar isso tudo aqui pra gente. Se você estiver usando, por exemplo, o PyCharm, você também consegue fazer essa instalação lá no PyCharm. Se você estiver usando o VS Code, você também consegue fazer. É rapidinho, só o procedimento vai ser bem parecido com esse que a gente fez aqui, mas se você estiver na dúvida de como fazer, eu sugiro você usar o Jupyter junto comigo e vai ter um link aqui na descrição para você instalar ele caso você queira. Beleza? Então pronto, instalada a IMAP Tools, a gente agora pode efetivamente começar o nosso código. Bom, para começar, a primeira coisa vai ser a gente importar. Então, from IMAP Tools, import. A gente vai importar aqui duas coisas. A gente vai importar o mailbox e vai importar esse end, tá? Esse end, eu já vou explicar para que a gente está importando ele, você vai ver isso acontecendo na prática. Mailbox, como o próprio nome já diz, é sua caixa de e-mail. Então é esse cara aqui que vai conseguir criar a conexão entre o seu código em Python e a sua ferramenta de e-mail, tá bom? Bom, e aí assim, antes da gente entrar efetivamente no código, assim, qual é a grande utilidade dessa integração? É o seguinte, por exemplo, digamos que você tenha lá o seu e-mail, como esse e-mail que você está vendo aqui, e aí nesse e-mail você recebe lá um relatório de vendas. E você quer identificar que quando esse relatório de vendas aparecer no seu e-mail, você quer extrair o anexo dele e salvar no seu computador, automaticamente usando Python. Ou você quer conseguir identificar um e-mail de acordo com o assunto dele, de acordo com o remetente dele, automaticamente com Python. É isso que a gente vai aprender a construir agora nessa aula, beleza? Então eu vou separar em duas etapas. Na primeira etapa, a gente vai aprender a encontrar um e-mail e extrair informações padrões desse e-mail. Na segunda etapa, eu vou ensinar vocês a extraírem o anexo do e-mail, que tem uns segredinhos especiais. Mas vamos lá que a gente vai construir tudo. Então o primeiro passo daqui é fazer essa importação, tá? Lembrando, a instalação do IMAP Tools você só precisa fazer uma única vez. A importação, que é isso que a gente está fazendo aqui, sempre que você for usar esse código, você vai ter que fazer isso daqui, tá bom? Bom, e aí esse mailbox aqui, para ele precisa entrar no seu e-mail, então ele vai precisar do seu login e da sua senha, tá? Para isso funcionar, para ele conseguir fazer essa integração por meio do código, você tem que no seu e-mail liberar esse tipo de integração. Pelo menos no Gmail é assim, no meu caso eu estou usando o Gmail, tá? Então aqui no Gmail, eu vou clicar aqui ó, no meu
no rostinho aqui do e-mail, da conta, né? E vou ver aqui, ó, gerenciar a sua conta do Google. Não adianta vocês enviarem e-mail para esse e-mail dali, porque esse e-mail dali é um e-mail que a gente usa só para códigos em Python, ninguém responde ele, ninguém olha ele, nem nada. É só para eu poder gravar as aulas para vocês, sem ninguém ficar spamando a gente aqui, beleza? E aí aqui dentro da conta você vem em segurança. E aí em segurança você tem que liberar aqui, ó, acesso a app menos seguros, ou seja, você permitir que códigos que não usam a segurança padrão do Google integrem com o seu e-mail. É isso daqui, ó, e eu ativei esse cara. E você tem que vir aqui e ativar esse cara também, beleza? Caso você tenha... Ah, Lira, eu tô tentando fazer no Hotmail. Bom, você pode seguir todo o passo a passo e se der um erro na hora de fazer o login, mesmo a sua senha e o seu e-mail estando certo, provavelmente é porque você tem que ir lá no Hotmail fazer algum processo parecido de liberar integração de apps menos seguros, beleza? E é isso, adapte para cada um dos e-mails que vocês têm. Eu estou usando o Gmail porque eu acredito que a maioria aqui use Gmail mesmo e a gente vai seguir nesse exemplo, tá? Bom, então eu vou chegar aqui, vou criar aqui ó, o meu login, né? Vamos chamar aqui de login, que nada mais é do que o meu e-mail, que eu vou escrever aqui, ó, pythonimpressionador@gmail.com, lembrando que esse e-mail daqui não serve para nada, e a minha senha eu vou colocar aqui. Só que é o seguinte, no seu caso, você aqui vai simplesmente chegar e escrever a sua senha aqui entre aspas mesmo. Então, digamos que a sua senha fosse 123, você digitar aqui 123. No meu caso, eu não vou colocar a minha senha daqui, porque senão vocês vão fazer login no meu e-mail sem a minha autorização. Então, eu vou colocar uma variável aqui, ó, minha senha, e eu tenho um arquivo aqui no meu computador, que é from senha e-mail import minha senha. Então eu tenho um arquivo Python aqui no meu computador que tem essa informação da minha senha, eu estou só importando ela para dentro do meu código. Lembrando, vocês, no caso de vocês, não vão precisar fazer essa importação aqui, não vão precisar fazer isso daqui. Vocês só vão precisar chegar aqui e colocar efetivamente, entre aspas, a senha de vocês. Por exemplo, 123, beleza? No meu caso, eu estou fazendo isso só para minha senha não aparecer na gravação do vídeo para vocês, tá bom? Pronto, feito isso, a gente já define o nosso login e a nossa senha. Agora, a gente vai chegar aqui e vai construir a nossa integração. E aí, como que a gente faz essa integração? Assim, ó, meu e-mail vai ser quem? Vai ser o mailbox. Mailbox. E aqui, entre parênteses, você vai passar aqui o servidor IMAP do seu e-mail. O que que é isso, Lira? Servidor IMAP do seu e-mail. É o seguinte, cada gerenciador de e-mail, Gmail, Hotmail, Yahoo, cada um desses tem um link diferente, que você vai colocar aqui dentro. No caso do Gmail, o que você vai colocar aqui é o imap.gmail.com. Se vocês forem ver, no arquivo que eu deixei disponível para vocês fazerem o download aqui embaixo, tem um link aqui, que é o link justamente desse site aqui, que é um site em que eu encontrei, onde tem uma lista com todos os servidores. Então, por exemplo, ó, o servidor do Gmail é aqui, ó, imap.gmail.com, tá vendo? imap server, imap.gmail.com. O servidor dos AOL.com é imap.aol.com. Outlook, imap-mail.outlook.com. E assim vai para cada um dos principais gerenciadores de e-mail. Yahoo tem aqui também e assim vai. Beleza? Então, coloquei esse link aqui na descrição. Se você não encontrar o seu gerenciador de e-mail ali especificamente, você pesquise no Google por IMAP Server do seu gerenciador de e-mail. Beleza? Tá lá. Então, Mailbox, esse cara daqui, esse link. E aí você, nesse cara, vai fazer um login. E aí no login você só precisa passar duas informações, o seu usuário e a sua senha, tá vendo? Ó, o meu usuário, né? Aqui eu chamei de login, vou até mudar o nome dele para usuário, que eu acho que vai ficar mais simplificado. Ó. O meu usuário e a minha senha. É só isso que você precisa fazer. Nesse caso agora, se você chegar e rodar esse código daqui, ele tem que funcionar todo, ele não pode dar erro nenhum. Então eu sugiro que você teste isso agora. Porque esse teste que você vai fazer é o teste para ver se o seu código em Python está conseguindo integrar com o seu e-mail. Se der erro aqui, nada do que a gente vai fazer depois vai funcionar. Então eu preciso que você teste isso daqui como primeira coisa. Então eu vou pegar e vou rodar esse código. E olha lá, ele vai rodar e funcionou, tá vendo? Não me deu erro nenhum. Se ele não me deu erro nenhum, significa que ele conseguiu fazer o login no meu e-mail. E ele só vai conseguir fazer o login no seu e-mail se você tiver feito aquela configuração de liberar aplicativo menos seguro que eu mostrei antes para você. Se você tentou fazer e deu algum erro aqui, primeiro, verifica se o seu usuário e a sua senha estão certos. Se eles estiverem certos, verifica se esse link que você colocou aqui está certo. Se esse link que você colocou aqui também estiver certo, aí provavelmente é uma configuração dessa de acesso de aplicativo para permitir essa integração. Beleza?
Bom, feito isso, agora a gente vai para a segunda etapa. A gente já conseguiu integrar o nosso código em Python com o nosso e-mail. Agora a gente vai começar a pegar as informações. E a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é vocês pegarem e-mails que foram enviados por um remetente específico. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma lista de e-mails que são todos os e-mails que essa pessoa me enviou. Como que a gente faz isso? Aqui a gente criou essa variável meu e-mail. Essa variável meu e-mail, ela basicamente armazena a sua caixa de entrada. Aqui dentro desse meu e-mail, você tem ali dentro toda a caixa de entrada do seu e-mail, todas as informações que você tem aqui dentro. E aí, como que você vai fazer? Você vai chegar aqui e vai escrever, ó, meu e-mail, que é essa variável que você criou aqui, e vai rodar um comando nela, que é o comando fetch. O que é esse comando fetch? É basicamente um comando de filtro. Dentro dele, você pode passar parâmetros e critérios. O que eu quero dizer com isso? Eu posso passar aqui ele, olha, eu quero procurar os e-mails cujo remetente é tal pessoa. Eu quero procurar os e-mails que estão como não lidos dentro da minha caixa de entrada. Eu quero procurar os e-mails que estão dentro de uma pasta específica, se o seu gerenciador de e-mail tem aquele gerenciamento de pastas, que não é o caso do Gmail. Eu quero procurar um e-mail que foi enviado para um destinatário específico. Eu quero procurar um e-mail que tem cópia oculta para mim. E assim vai. Então aqui você consegue colocar essencialmente o critério que você quiser. Qual critério que você pode colocar aqui dentro? Os critérios que estão nesse link. Esse link aqui também está no arquivo que eu deixei disponível para download de vocês. E é o link da documentação da biblioteca. O que significa? Significa que ele diz tudo que você pode fazer com essa ferramenta do IMAP Tools. E aí aqui dentro, no link que eu coloquei para vocês, ele já dá para você como que você faz essa pesquisa. Olha lá, mailbox.fetch. E aí você usa aquele AND, tá vendo? Aquele AND é como se fosse um operador lógico. Eu quero procurar um cara um e-mail que tem um assunto tal, foi enviado pela pessoa tal e foi enviado para a pessoa tal. Então, 3 critérios ao mesmo tempo. Você pode procurar com e, com ou com not. Então, são argumentos, são lógicas, é lógica mesmo. Eu só vou à praia se fizer sol e não tiver frio, entendeu? Coisa desse tipo. Então você só vai à praia se as duas condições forem satisfeitas ao mesmo tempo. A mesma coisa para cá. Eu só quero procurar os e-mails que tenham assunto tal e foram enviados pela pessoa tal. Então se tiver as duas informações ao mesmo tempo, ele vai funcionar. Foi para isso que a gente importou esse AND aqui no início. Você poderia importar o AND, o OR e o NOT, que são esses 3 critérios que ele diz aqui pra gente que existem, tá vendo? O AND, o OR e o NOT. No nosso caso, eu só vou usar o AND, tá bom? Então eu só vou importar ele. Então aqui dentro do fetch você vai passar assim, ó, AND, e aí dentro do AND os critérios que você quer. Aí você vai me perguntar, Lira, mas como que eu passo os critérios que eu quero? Da seguinte maneira, ele diz aqui pra gente, olha, você passa da seguinte forma. Você vai passar, ó, critério igual ao valor do critério entre aspas, tá vendo? Ó, critério igual ao valor do critério entre aspas. Pô, Lira, mas como é que eu sei qual é o nome do critério, tá vendo? Qual é o nome do critério? Ele te dá uma lista aqui embaixo, olha lá. Você pode ver, ó, se ele foi enviado, se você respondeu aquele e-mail ou não, se você viu aquele e-mail ou não, se você tagueou aquele e-mail com alguma coisa ou não, se é um rascunho ou não, se você deletou aquele e-mail ou não, se ele tem uma palavra-chave específica, se ele foi enviado por alguma pessoa, se ele foi enviado para alguma pessoa, se dentro do texto dele tem algum texto, dentro do texto do e-mail tem alguma palavra ali dentro, se o assunto dele é alguma coisa, se tem alguém na cópia oculta, se tem alguém na cópia dele de uma data específica e assim vai. Então você tem uma série de critérios aqui dentro. Eu recomendo que você olhe essa série de critérios aqui, caso você queira. E eu vou usar esses critérios aqui justamente para filtrar isso. No nosso caso, eu quero filtrar, ó, dentro dessa minha caixa de entrada, os e-mails que eu enviei para mim mesmo. Então os e-mails que foram enviados pelo pythonimpressionador@gmail.com. Então eu vou chegar aqui e vou escrever assim, ó, from underline. Lira, por que from underline? Ué, porque aqui se você for olhar, ó, o critério de from, de verificar de quem foi o e-mail que eu recebi na minha caixa de entrada, é from underline, tá vendo? É assim. Então aqui eu vou escrever from underline igual ao meu e-mail, pythonimpressionador@gmail.com. Então aqui, rodando esse código daqui, dentro da minha lista de e-mails, só vai ter armazenado os e-mails que eu enviei para mim mesmo. Bom, então vamos ver quantos e-mails são que tem dentro dessa lista. Eu vou chegar aqui e botar assim, ó, print. E aí essa lista de e-mails aqui, ela é um objeto. Ó. Se eu chegar aqui e botar print lista e-mails, olha o que ele vai me dizer. Ó. Ele é um objeto, tá vendo? Ele é um objeto que dentro desse objeto tem armazenado todos aqueles e-mails. Só que eu quero saber a quantidade de itens que tem aqui dentro. Então eu vou transformar ele numa lista Python, tá vendo? Ó, list da lista de e-mails. Então eu transformei ele numa lista Python
E aí aqui eu vou ver o tamanho dessa lista. Então o que eu fiz aqui agora foi botar um len da minha list do lista e-mails. Porque o que isso vai fazer? Ele vai transformar esse objeto aqui dentro de uma lista Python, nesse list aqui. E aí eu vou ver o len. O len é o tamanho da lista. Eu vou ver qual é o tamanho dessa lista. Para ver quantos e-mails eu tenho dentro da minha caixa de entrada, ou seja, da caixa de entrada do pythonimpressionador@gmail.com, que foram enviados pelo pythonimpressionador@gmail.com. Vamos ver, ó. Rodei. Tararara, 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 e ele tá lá, ó. Pum, carreguei 10 e-mails. Então ele encontrou 10 e-mails que satisfazem esse critério daqui. Ah, Lira, mas eu quero ver os e-mails que foram enviados por esse cara daqui e que foram enviados, ó, to Python impressionador mais diretoria@gmail.com. Isso aqui é um outro e-mail, ou seja, foi enviado pelo pythonimpressionador@gmail.com, tá na minha caixa de entrada e foi, ó, para essa pessoa daqui. Vamos ver? Rodei. Ó, rodei o código, 4, tá vendo? Então aqui você consegue aplicar os critérios que você quiser. Ah, que tenha o assunto tal. Vem aqui, muda para subject e escreve qual o assunto tem que ter aquele e-mail e assim vai. Beleza? Agora, vamos ver quem são esses e-mails daqui que ele está identificando. Ele identificou 4 e-mails. Quem são esses e-mails? Como que eu identifico as informações desses e-mails? É o seguinte, eles estão armazenados dentro dessa minha lista de e-mails. Então eu posso fazer, por exemplo, eu posso percorrer essa lista em toda. Ó. Então, para cada e-mail dentro da minha lista de e-mails, tá vendo? For e-mail em lista de e-mails. Isso aqui significa o quê? Para cada e-mail que eu tenho dentro dessa lista de e-mails, o que eu quero fazer com esse e-mail daqui? Ah, eu quero, por exemplo, ver quem é o assunto desse e-mail. E-mail.subject. Ah, eu quero ver qual é o texto desse e-mail, o corpo do e-mail. E-mail.text. Lira, mas como é que você sabe quais são as informações que você consegue extrair do e-mail? Também estão dentro desse link aqui, ó. Nesse mesmo link, se você subir um pouco agora, ele vai te mostrar esse bloco aqui, ó. Email Attributes, tá vendo? E aqui são todas as informações que você tem do e-mail, ó. Você tem o assunto dele, você tem para quem ele foi enviado, com cópia para quem ele foi enviado, o texto dele, tá vendo? O texto do corpo do e-mail. Você tem, e aí tem várias informações aqui dentro. Você tem o tamanho do e-mail, você consegue pegar os anexos do e-mail, que é o que a gente vai usar já ainda na aula. Você consegue pegar uma série de informações. Então, quando eu boto aqui, ó, email.subject, email.text, eu estou usando isso daqui, ó. O subject, que é o assunto do e-mail, tá vendo que é um texto, uma string, e o .text, que é uma string também, que é o texto que está lá dentro do meu e-mail. Tá vendo? Então vamos rodar isso daqui para ver o que acontece. Ó, rodei. E olha lá, ele encontrou o primeiro e-mail. Ó, relatório de vendas de ontem. Prezados, bom dia, o faturamento foi tanto. Abraço, Lira Python. Relatório de vendas de ontem. Tá vendo? Pum, pum, pum. Encontrou 4. Os 4 e-mails estão aqui. Os 4 e-mails estão aqui e ele printou o assunto, que é relatório de vendas de ontem, tá vendo? Ó, que isso aqui foi o resultado de uma outra automação que eu fiz aqui dentro do canal ensinando para vocês. E aqui ele manda também o texto desse e-mail. Beleza? Então com isso daqui você já consegue ver que você consegue extrair as informações do seu e-mail e extrair texto, assunto do seu e-mail e as informações que você quiser. Agora, se eu quiser pegar anexo, como que eu faço? Bom, vamos botar agora aqui, ó, pegar anexo de um e-mail. E aí, para esse exemplo daqui, eu vou tentar ler exatamente esse e-mail daqui, só que de forma automática. Eu quero descobrir qual é o e-mail que está dentro lá do meu sistema de e-mail, que tem um anexo chamado relatório Excel. Tá vendo? Então foi um e-mail enviado pelo pythonimpressionador@gmail.com que tem um anexo relatório Excel. Tá vendo? E aí, se você quiser, no seu caso, você envia para sua própria caixa de entrada uma planilha, né? Uma planilha qualquer com um nome específico. E aí, só para mostrar para vocês, essa planilha daqui, ó, ela não tem informação quase nenhuma. Olha lá, ela só tem assim, ó, faturamento 15 mil, lucro 1.230. Beleza? Eu vou deixar essa planilha aqui embaixo para vocês fazerem o download, e aí vocês mandem essa planilha para o próprio e-mail de vocês, para vocês poderem fazer o mesmo exemplo que eu, tá bom? E aí, como que eu vou fazer para descobrir, né, fazer o código em Python, percorrer o meu e-mail inteiro, identificar qual e-mail que foi enviado pelo Python impressionador e tem um anexo com um determinado nome? Você não consegue colocar aqui dentro dos critérios, tem um anexo com um determinado nome. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou identificar todos os e-mails que foram enviados pelo pythonimpressionador@gmail.com e aí eu vou percorrer todos esses e-mails olhando o anexo dele, olhando o nome do anexo dele. Isso a gente vai conseguir fazer.
Então vamos construir isso bem passo a passo agora. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma nova lista de e-mails, porque essa lista de e-mails ela está pegando os e-mails que foram enviados por esse remetente para esse destinatário. Não é o que eu quero. Então vou chegar aqui e vou criar uma nova lista de e-mails. Ó, lista de e-mails, ela vai ser o meu e-mail. Lembrando, meu e-mail é a variável que a gente definiu aqui, ó, da conexão da nossa caixa de entrada. Então meu e-mail, ponto, fetch. E aí aqui dentro a gente vai passar o end, porque a gente vai passar os critérios que a gente quer. Quais são os critérios que a gente quer? Só um. Ele foi enviado pelo e-mail pythonimpressionador@gmail.com. Então vou botar aqui, ó, from underline pythonimpressionador@gmail.com. E aí eu recomendo que você escreva igualzinho, tá? Porque o Python faz diferença entre maiúscula e minúscula. Então escreve o remetente certinho, pythonimpressionador@gmail.com. Lembrando, aqui é para você preencher com o seu e-mail, porque você está conectando com a sua caixa de entrada do seu próprio e-mail. Então aqui nessas informações você tem que adaptar isso daqui para a informação do seu e-mail, do e-mail que você está procurando. Não é para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V no meu código, tá bom? Beleza, então isso daqui eu já tenho uma lista de e-mails. Agora, o que a gente vai fazer? Se você olhar aqui dentro da documentação deles, então eu não estou tirando nada da minha cabeça. Isso aqui a gente está tudo tirando direto da documentação desse IMAP Tools aqui que a gente importou no início. E lá dentro da documentação dele, ele fala, olha lá, para cada anexo dentro do Mail Attachments, beleza? Beleza? Então esse cara daqui, ele é uma lista que contém todos os anexos. Então o que eu vou fazer aqui embaixo, olha só, eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó. Para cada e-mail dentro da minha lista de e-mails, então eu vou percorrer todos os e-mails. Quem eu vou querer olhar? Olha lá, eu vou querer olhar o ponto, tá vendo? Ó, ponto attachments. Então eu vou chegar aqui, eu quero olhar o e-mail ponto attachments. E aí qual é a lógica que eu vou construir? A lógica é o seguinte, se ele não tiver anexo, esse mail.attachments é uma lista vazia, não tem nada ali dentro. Então eu vou fazer assim, ó, se o tamanho do email attachments for maior do que 0, o que significa isso? Se ele não tiver anexo nenhum, email attachments é uma lista vazia. Então isso daqui, o tamanho do email attachments vai ser igual a 0. Se ele tiver algum anexo, o tamanho dessa minha lista aqui vai ser, por exemplo, um anexo, 2 anexos, 3 anexos, 4 anexos e assim vai. O tamanho dessa lista é a quantidade de anexos que você tem no e-mail. Então, se a pessoa anexar 3 arquivos, o e-mail.attachments, o len do e-mail.attachments, o tamanho dele vai ser 3. Então, se ele for maior do que 0, significa que tem algum anexo ali dentro. E aí, o que eu quero verificar? No meu caso, eu quero verificar o e-mail que tem um anexo chamado relatório Excel. E se você olhar dentro da documentação, ele tem aqui ó, o anexo.filename, te dá o nome do arquivo. Então eu vou verificar o seguinte, olha só. Para cada anexo dentro do email.attachments, beleza? Para cada anexo dentro da lista de anexos que eu tenho dentro do meu e-mail, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se relatório venda, tá vendo? Ó, é o nome que está aqui, ó, relatório Excel, na verdade, ó, relatório Excel. Eu quero verificar se relatório Excel está dentro do nome do anexo.filename, tá vendo? Eu estou verificando se o texto relatório Excel está dentro do anexo.filename. Anexo.filename é isso aqui, ó, .filename, ele te dá a informação do nome do arquivo, o nome e a extensão do arquivo. Então aqui eu poderia até pesquisar relatório Excel.xlsx, mas eu estou até fazendo ele mais abrangente. Eu estou falando assim, olha só, eu quero que você ache um anexo que tenha o nome relatório Excel. Se a extensão dele for CSV, se a extensão dele for XLS, se a extensão dele for XLSX, tanto faz. Eu quero procurar o cara que tem nome relatório Excel dentro do nome do anexo. É isso que a gente está falando aqui dentro. Então, ó, se tem relatório do anexo relatório Excel dentro do nome do anexo, o que eu quero fazer? Eu vou querer pegar a informação desse anexo. E aqui que está um segredo especial. Vamos lá, se você quiser pegar, olha as informações que você tem aqui para pegar do anexo. Você pode pegar o nome dele, você pode pegar o ID do conteúdo dele, você pode pegar o tipo de conteúdo dele, se é uma imagem, se ele é um arquivo Excel, qual é o tipo de conteúdo dele, você pode pegar o tamanho desse arquivo e assim vai. Só que repara o seguinte, eu quero conseguir fazer o download dessa planilha Excel. E eu não consigo fazer, você não consegue escrever aqui, ó, anexo.download, não existe esse método anexo.download. Mas aqui está um grande segredo, que é o seguinte. Dentro de um cara chamado anexo.payload, tá vendo que tem aqui, ó, o ponto payload, o que é isso? O ponto payload, ele transforma o seu anexo em bytes.
Eu não vou entrar muito a fundo em como isso funciona, mas o que eu quero que você entenda é como se ele pegasse o seu anexo e transformasse ele em bytes, ou seja, em partículas, em micropartículas que o seu código consegue armazenar. Micro pedacinhos que o seu código consegue armazenar. Então ele pega aquele anexo, que é a planilha Excel, e transforma em mini pedacinhos que vão ficar armazenados. Então eu vou botar aqui, ó, informações, né? Informações, anexo, é o anexo payload. Então ele vai pegar todas as informações do anexo, né? Toda a estrutura do seu arquivo e vai armazenar dentro da variável informações anexo. E aí o próprio Python consegue criar um arquivo a partir de um payload. O Python tem um método padrão já embutido dentro dele que consegue recriar esse arquivo. Então é como se você estivesse olhando o seu e-mail, olhando o anexo do seu e-mail, armazenando todas as informações desse arquivo dentro dessa variável informações anexo e depois recriando esse arquivo no seu computador. Então você não está efetivamente fazendo download do arquivo, você não está clicando lá em fazer download, ele baixando e aparecendo na pasta download do seu computador. Você está armazenando todas as informações desse arquivo, inclusive toda a estrutura do arquivo em Excel e assim vai, e recriando ele por dentro do Python. Isso funciona. Como eu falei, eu não vou entrar muito a fundo em como que isso funciona, mas para a galera que entende como é que funciona a estrutura das informações no seu computador, basicamente ele armazena todos os bytes do arquivo e aí você usa esses bytes para recriar o arquivo. Todos os arquivos do seu computador nada mais são do que bytes, tá? Tudo que tem dentro do seu computador, um arquivo Excel, um arquivo de texto e tal, tudo são bytes. Então o que esse anexo.payload faz é, ao invés dele fazer o download do arquivo, ele pega todos os bytes desse arquivo e armazena dentro de uma variável. E aí você fala para o Python, Python, use esses bytes para recriar o arquivo dentro do meu computador. Beleza? É assim basicamente que você vê um vídeo lá na Netflix. Quando você está vendo um vídeo na Netflix, o que está acontecendo? A Netflix está enviando os bytes daquele vídeo para o seu aplicativo da Netflix no seu celular e o seu aplicativo da Netflix está lendo aquele byte e transformando ele em vídeo. É basicamente isso. Parece uma magia negra, entenda como uma magia negra, mas que funciona, beleza? Então eu só tentei dar uma pincelada para você entender que a magia negra que eu estou fazendo tem explicação por trás, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar um arquivo aqui no Python. E para criar um arquivo no Python, a gente tem um método que é o with. Então eu faço assim, ó, with open. E aí você passa aqui dentro do open o arquivo que você quer criar. Então eu quero criar um arquivo Excel, vou criar um arquivo relatório, ó, relatório excel.xlsx. E se você olhar, ó, esse meu arquivo aqui está na área de trabalho. Se você olhar minha área de trabalho, eu não tenho esse arquivo lá, ó, tá vendo? Eu não tenho esse arquivo lá. Relatório Excel, tá vendo? Eu não tenho aqui, ó. Não tem. Então, ó, vamos lá. With open relatório excel.xlsx. E aí, aqui você vai botar assim, ó, vírgula. E aqui você vai passar um WB. O que é isso daqui? É que eu estou criando o arquivo relatório excel.xlsx e eu quero W de write, eu quero escrever dentro desse arquivo, beleza? E eu quero escrever ele em formato de bytes. Esse B é isso, é em formato de bytes. Beleza? Então assim, eu sei que essa parte é mais confusa, mas eu estou dando uma explicação para você entender o que a gente está fazendo. Então olha lá, eu estou criando um arquivo relatório excel.xlsx e eu estou criando ele, eu estou abrindo esse arquivo no método write, ou seja, para escrever esse arquivo. Se você tiver dúvida em como funciona esse método open e tal, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo também que explica esse método mais a fundo, tá? Então eu estou criando esse arquivo para escrever dentro dele, para eu escrever uma informação dentro dele, e a informação que eu vou escrever está em formato de bytes, que é exatamente o que veio aqui do anexo payload da gente. E aí aqui no final eu faço assim, ó, as arquivo Excel. Então dou um nome para ele. Então a partir de agora, aqui dentro dessa estrutura do with, quando eu estiver falando desse arquivo aqui, eu estou falando do arquivo Excel. E aí o que você quer fazer? Você vai chegar aqui e vai falar assim, ó, arquivo Excel.write as informações do anexo. Acabou. Então assim, o código ele é até mais simples do que a própria explicação do código. Na prática, o que está acontecendo aqui dentro? Olha, essa linha de código está pegando as informações do anexo e armazenando dentro da variável informações anexo. Essa linha de código está criando um arquivo em Excel no meu computador e essa linha de código está escrevendo essas informações do anexo dentro do arquivo em Excel do meu computador. Então é isso. Essa linha de código pega a informação do e-mail, essa linha de código cria um arquivo aqui dentro do meu computador e essa linha de código escreve as informações do e-mail dentro desse arquivo. Em resumo, é isso que está acontecendo aqui. Só que a explicação dessas linhas de código, de como que elas fazem isso, é mais complexo do que realmente escrever as linhas de código. Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Se isso aqui estiver funcionando, ele vai identificar o e-mail
esse e-mail daqui, ó, todo mundo que foi enviado pelo pythonimpressionador@gmail.com. E aí dentro dele ele vai identificar quem é que tem relatório Excel dentro do anexo, tá vendo? Dentro do anexo, quem é que tem esse cara. E aí, identificando esse cara, ele vai criar um arquivo em Excel para mim. E aí foi o que eu falei, se você olhar na minha área de trabalho, eu não tenho esse arquivo Excel. Agora eu vou pegar e vou rodar esse código. E aí, ó, ele tá lá, pesquisando, olhando dentro da minha caixa de entrada e pum, conseguiu recriar. Você viu que ele foi rapidinho. Será que funcionou? Vamos olhar a minha área de trabalho. Olha só, sem editar o vídeo, eu espero que o editor não tenha cortado aí entre o pedaço que eu rodei o código e o pedaço de agora, apareceu um arquivo relatório Excel aqui dentro da minha área de trabalho. E se eu abrir esse arquivo, olha o que vai acontecer. Tcharanana! Se eu abrir esse arquivo, olha lá, faturamento e lucro. E esse arquivo podia ser simplesão, como isso daqui, ou um arquivo muito mais complexo, com muito mais informações, e assim vai. Podia ser um arquivo de texto, pode ser um arquivo que basicamente é o arquivo que você quiser. Por quê? Porque a gente está recriando esse arquivo aqui dentro do nosso computador. Beleza? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Repara que isso aqui vai funcionar para vários casos. Isso aqui funciona para você ler, pesquisar um e-mail que veio com um assunto específico, pesquisar que veio... Pô, eu recebo todo dia, 9 horas da manhã, um e-mail da área de vendas em que eu preciso baixar um relatório de vendas e fazer uma análise com ele. Cara, você consegue automatizar isso tudo. Você bota seu código para rodar às 9h15 da manhã, para pegar as informações desse e-mail, automatizar o relatório e disparar o relatório para todo mundo. Então você já consegue integrar isso com todos os outros conhecimentos em Python que eu espero que você esteja adquirindo aqui dentro do canal. Bom, galera, espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Esse foi um conteúdo que ele começou mais simples, mas ele foi se tornando bem mais avançado aqui no final. Por isso que eu deixei outros vídeos aqui embaixo para vocês poderem consultar caso vocês precisem, sintam tipo, Lira, ainda preciso aprender um pouco mais para entender isso melhor. Então, eu vou deixar aqui embaixo esses materiais para você também. Beleza? Se você chegou no final do vídeo e não se inscreveu no canal, você está brincando comigo. Então, vai lá, se inscreve no canal. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.